Oi, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que esteja todo mundo muito bem. Bem, vocês acompanharam ao longo aí de várias semanas as constelações familiares, a série Constelações Familiares com a Gerlane Marques e com a Isabel Mariano. E hoje tivemos a satisfação de recebê-las aqui no nosso cantinho, naquele aconchego. Não estamos furando quarentena, minha gente, até porque, graças a Deus, está acabando. Então, para a gente fazer umas perguntas que nos enviaram, foram várias perguntas. A gente escolheu algumas, porque teve muitas perguntas repetidas, então a gente não deu nome, tá? Até porque teve alguns que pediram também anonimato, então a gente respeitou, tá? E vocês vão acompanhar, elas vão responder essas perguntas e vão falar um pouquinho da constelação familiar, que é essa série que está encerrando, vamos dizer assim, mas o espaço vai ficar aberto, porque é algo que não tem um limite, né? Está sempre em transformação, em conhecimento, e você pode continuar enviando sua pergunta, sua dúvida, que elas vão estar sempre à disposição. Então, primeiramente, o nosso agradecimento às meninas, que Deus as abençoe, que possa acompanhá-las aí nessa trajetória, nesse vasto campo de conhecimento que é a constelação familiar, sistêmica e empresarial. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. Então, nosso agradecimento a vocês. Quem ainda não conheceu a série, tá lá, vai lá nos vídeos, né? Tem lá a playlist, vai lá. Não esquece já de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu joinha, acionar o sininho de notificações, tá bom? Então a gente agora vai acompanhar Gerlane Marques, Isabel Mariano, constelação familiar e empresarial, respondendo esses questionamentos que vocês fizeram. Não esquece também da nossa campanha. Doe um livro, presenteie com um livro. Faça, gente, o livro chegar a quem precisa. E a literatura da constelação familiar é ampla, é vasta, e você pode contribuir e mudar a vida de alguém, tá bom? Então, vamos acompanhar. Gente, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Agora vamos ver as meninas. Tchau, tchau. Bem, meninas, vamos começar. Antes da gente fazer as perguntas propriamente dita da constelação familiar e da empresarial, vamos perguntar como vocês iniciaram, né, nesse trabalho com constelação, o que motivou vocês a conhecerem e o que vocês, que foi que mudou na vida de vocês depois do conhecimento da constelação familiar. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, né, para finalizar essa série tão maravilhosa e de importante, né, para a gente, de estar passando um pouco mais do conteúdo das constelações para vocês. E falando mais um pouco, né, sobre a constelação na minha vida, eu conheci através de uma terapia. Eu estava fazendo uma terapia com psicóloga e ela que me sugeriu fazer uma constelação, e eu fiz e gostei muito do resultado na minha vida. Houveram muitas modificações e a partir daí eu me interessei de estudar cada vez mais. Então, ao buscar mais esse autoconhecimento, estudando mais sobre as constelações, eu também queria trabalhar com isso, passar tudo isso de benefício que houve na minha vida, também passar para as pessoas. Então, foi assim que eu conheci as constelações. Olá, pessoal! Eu conheci as constelações quando eu fui buscar ajuda para as minhas questões. E a partir daí, como eu fui evidenciando os resultados na minha vida e para mim, eu fui me apaixonando pelas constelações. Mas eu não imaginei que eu fosse trabalhar com elas. E aí, na medida que o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo mais conhecimento sobre as constelações, eu fui me interessando em ter esse método para trabalhar também. E além das constelações familiares,
Eu atuo também com constelações empresariais, que é minha paixão, amo, gosto muito, acho o resultado incrível. E estamos, na verdade, nesse processo ainda de conhecimento. Acredito que falar que já sabe tudo não é muito efetivo. Então, estamos na busca de desenvolver esse conhecimento sobre constelações, e quanto mais conhecemos, quanto mais aplicamos e quanto mais nos aplicamos, mais a gente gosta, se encanta e indica para todos. Sente a necessidade, né, de passar adiante. Isso. Muito bem. Agora vamos perguntar, como começou com Gerlane, então a gente vai começar com ela, depois eu passo para a Isabel. Gerlane, eu não consigo me relacionar com ninguém. Sempre inicio uma relação, mas termina logo. O que pode ser? Como a constelação pode me ajudar? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria que você pensasse bem nesse eu não consigo. Porque essa palavra é muito forte, eu não consigo. Todos nós conseguimos, basta a gente querer, né, uma coisa e focar naquilo que a gente pretende. Então, pensa bem nesse eu não consigo. Reformula mais isso daí. Segundo, eu não consigo... Repete de novo. Sempre que inicio uma relação, mas termina logo. O que pode ser? Então, o que está por trás disso daí pode ser várias coisas, né? Assim, pode ser uma repetição de padrão que vem dos seus familiares, dos seus ancestrais. Pode ser uma insegurança por trás disso daí, um medo, né? Pode ser que você esteja se auto-sabotando, porque quando você começa uma relação que você vê que está indo além, aí você já não quer ultrapassar, né, aquilo ali. Então, pode ser uma sabotagem também da sua parte. São várias coisas. O que eu aconselho é você olhar para dentro de você e pensar, por que eu faço isso? Porque a resposta muitas vezes está dentro de nós mesmos. Então, assim, pensa um pouquinho nisso que eu te falei, de esse não consigo, e nessas três coisas que eu te falei, que dentro de você está a questão. Mas a constelação, no caso, ajuda a ver esses pontos. Sim, com certeza. Se você desejar, você pode fazer uma constelação que aí vai enxergar o que está por trás dessas questões. Muito bem. Isabel, com essa pandemia, minha empresa não cresce. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Então, normalmente, uma empresa bem estruturada, ela já tem um preparo para enfrentar as crises, para enfrentar momentos de dificuldade ou imprevistos. Mas em se tratando de pandemia, é algo absolutamente novo, algo que nunca ninguém esperou, de tamanha proporção. Então, pegou todo mundo de surpresa, seja nas empresas menores, as maiores e até as mais bem preparadas para uma situação semelhante. Então, como a gente aqui está falando exatamente sobre constelação, a constelação empresarial, nesse momento, ela é de muita importância para quem busca algo novo e inovador. Por quê? Porque além dela resolver e olhar para as questões internas da organização e auxiliar nesse sentido, ela também consegue fazer uma projeção do futuro. E essa que é a jogada mais importante da constelação para as empresas. Por quê? Digamos que a empresa agora, passando por essa situação de crise, ela precisa tomar novas decisões. Lançar um novo produto, remodelar a empresa, colocar alguma projeção pela internet, ou qualquer coisa, até a dispensa de funcionários, né, muitas vezes. E nas decisões que essa organização precisa tomar, imagine uma empresa que já está fragilizada e que ela tem pouco recurso. Para ela tomar um outro caminho dentro da empresa, ela vai precisar investir tempo, dinheiro, esforço. E um investimento errado agora pode ser fatal para a empresa. Então, é aqui que entram as constelações. Porque aí o empresário ele consegue levar essa questão para uma constelação, que é colocada em campo, e a constelação ela vai trazer uma riqueza de detalhes e informações
para esse empreendedor direcionar a sua decisão. Então, na constelação, ele vai ter essas informações que evidenciem qual caminho é o mais correto, qual vai ser o mais assertivo, qual probabilidade é maior de dar certo. Não que a constelação seja uma bola de cristal que faça mágica, que enxerga tudo, ou que ela vá decidir pelo empresário. A decisão cabe para o empresário. Mas é tanta riqueza de informações que ele vai ter através das constelações que vai ser muito mais assertivo o passo que ele vai tomar. E menos risco para ele de investir em algo que vai dar errado. Então, a probabilidade de acertos é muito maior. Então, justamente nesse período de pandemia e de dificuldades, que a constelação vem com essa força e se dispõe, né, a que as pessoas usem desse recurso. E que maravilha, né? Porque realmente estamos a precisar mesmo, Exato. Principalmente você, empresário. Gerlane, eu não falo com minha mãe há anos e desde então minha vida não flui mais. Pode ser por isso, por eu não falar com minha mãe, como a constelação olha para isso? Então, é muito importante. Nas constelações, a gente sempre fala que tudo acaba e começa com os pais. Por quê? Sempre as nossas questões, a gente tem que dar um passo atrás. E quando a gente dá esse passo atrás, a gente enxerga muitas coisas que estão nos nossos pais. Por quê? Nós somos 50% pai, 50% humano. Se a gente não aceita um dos dois, ou o nosso pai ou a nossa mãe, a gente está dizendo que metade da gente não é aceita também. Então, imagina, se a gente não fala com a nossa mãe, olha quanto conflito está por trás disso. É como se a gente dissesse, metade de mim eu não quero, eu excluo, eu não quero falar. Então, por isso que a nossa vida também não flui, né? Nas constelações também se fala muito que o sucesso vem da mãe. Então, se você está dizendo que sua vida não flui, é essa questão do sucesso. A mãe tem o sucesso e o pai impulsiona para a vida, né? Então, assim, é bom você realmente rever essa questão, porque é o sucesso da nossa vida mesmo, que faz parte da nossa mãe. Então, é justamente isso. Agora, é bom também, se desejar, fazer uma constelação e ver que está por trás disso, porque tudo isso a gente faz, não é que a gente queira, é de forma inconsciente. Então, muitas vezes a nossa vida fica parada, fica travada, a gente não consegue ir além. Então, precisa sim de uma ajuda, né? A gente precisa de outros recursos, se a gente não consegue sozinho. Então, a constelação vai te mostrar isso, vai desbloquear esse onde você está travado, onde você está parado. Me surgiu uma dúvida aqui. Imaginemos que minha mãe já está falecida. Eu também posso me reconciliar com ela? Sim, porque numa constelação nós vamos abrir o campo. Então, independe se a pessoa está viva ou morta. Então, o campo que vai mostrar é o campo do sistema familiar, independente se está nesse plano, né? Entendeu? Legal. Isabel, a gente está falando de mãe e a próxima pergunta também tem a ver com a mãe nas constelações empresariais. Eu coloquei minha mãe como minha sócia, mas ela não trabalha na minha empresa. Tem algum problema? Veja bem, a mãe, ela não trabalha na empresa, mas ela está registrada como sócia. Então, cuidem com o que é colocado no papel, o que é documentado, o que é registrado, porque isso sempre tem um valor. Então, mesmo que a mãe ela não participe efetivamente da empresa no dia a dia, que mesmo que ela não trabalhe lá, e mesmo que ela também não tenha contribuído com nenhum valor financeiro, ela pertence a essa empresa. E se isso não foi visto ainda, a empresa ela vai desenvolver uma série de dinâmicas que não são positivas. Então, a minha sugestão para a filha é que ela inclua a mãe na empresa, e esse movimento sempre é um movimento interno,
Não adianta colocar só da boca para fora, mas não internalizar isso. Então, a mãe faz parte. E, claro, de algumas maneiras, para que isso fique mais evidente, a mãe ela pode ser convidada mais vezes para participar de alguns momentos da empresa. Uma reunião importante que a mãe, mesmo que ela só assista, um coffee break com os funcionários, que ela possa ser chamada. E esses funcionários, eles precisam saber que tem uma sócia, isso é importante também, porque ela vai se sentindo integrada na empresa. Resolvido isso, ok, fica tudo certo. E se eu negligenciar, no caso, isso, pode afetar de alguma maneira a empresa? Sempre afeta, porque isso se trata de uma exclusão. E aí dinâmicas não positivas, como eu falei, começam a acontecer e a empresa não cresce, a empresa não se desenvolve e às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê. E aí vem uma dinâmica assim que afeta muito. Então isso precisa ser integrado, não é uma questão, eu quero ou não quero. Porque a mãe, ela serviu para algo. Mesmo que tenha sido só o nome dela, mas ela contribuiu. Então ela pertence à empresa. Pois é, gente, fica aí atenta a todas essas dicas maravilhosas que as duas estão dando. Gerlane, essa pergunta eu acho que muita gente tem muita dúvida, porque trata da questão dos relacionamentos, e relacionamento afetivo é sempre complicado, principalmente quando envolve terceiros. A pergunta é a seguinte: meu marido teve um casamento antes do meu. Eu não aceito os filhos dele. Brigamos muito por isso. Estou errada? Primeiro de tudo, essa questão parte do princípio da ordem da hierarquia, tá? Que as ordens do amor, primeiro, as ordens do amor, elas estão regendo as nossas vidas, quer a gente queira ou não. Então, quando a gente toma conhecimento disso, a gente tem que colocar em prática. Como? A ordem da hierarquia, ela fala que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Você falou para mim que o seu marido teve um casamento anterior. Então, esse casamento anterior, juntamente com os filhos, é maior do que o seu casamento com ele hoje. Não quer dizer que o seu casamento hoje com ele tem a menor importância. Apenas é questão de colocar cada um no seu devido lugar. Então, o casamento dele antes com os filhos é maior. Então, você precisa deixar ele no seu devido lugar e incluí-lo no seu coração. Tudo bem, pode ser que as pessoas sejam difíceis, que você não consiga conviver com eles, mas você precisa dar lugar a eles, apesar de que eles são filhos. Então, assim, sempre vão ser filhos, nunca vão deixar de ser filhos. Então, o que você precisa fazer? É apenas entender isso, que eles têm o lugar de filhos e você tem o seu lugar de esposa hoje. Pronto. Colocando isso no seu devido lugar, eu tenho certeza que muitos desses conflitos vão se acabar. Muito bem. Isabel, essa pergunta aí, eu acho que muitos empresários gostam ou gostariam de ter a resposta, ou pelo menos um caminho norte, né? Porque eu acho que acontece, infelizmente, muito nas empresas. A pergunta é o seguinte: na minha empresa, os funcionários não me respeitam. Sinto que eles falam mal de mim por trás. O que eu faço? Veja bem, já de imediato a gente percebe que uma das 3 leis, ela não está sendo cumprida, que é a lei da hierarquia, da ordem. Porque os funcionários não estão respeitando alguém que está acima deles. Essa dinâmica, provavelmente, ela vem do sistema familiar dos funcionários, desses funcionários. Por quê? A mesma postura que os filhos têm perante os pais, eles vão ter na empresa com os seus chefes. Ou seja, se eles não respeitam os pais, se eles não conseguem acatar uma ordem do pai e da mãe, se eles se acham superiores a eles, se eles acham que sabem mais lá no sistema familiar, eles vão ter a mesma postura perante os chefes. Então, isso realmente causa uma infinidade de problemas. Os funcionários, quando eles não têm um respeito aos seus superiores, aos seus chefes,
Com certeza, isso é uma consequência de uma das 3 leis sistêmicas que ela não está sendo respeitada, que é a lei da ordem ou da hierarquia, que é o respeito ao quem veio antes ou alguém superior. Então, observa-se que essa postura, ela vem de um sistema familiar. Quando essas pessoas não têm respeito no sistema familiar com os pais, a mesma postura, o mesmo comportamento vai se refletir dentro da empresa. Então, se em casa, ou enfim, mesmo que essas pessoas não moram mais com os seus pais, mas se eles têm uma resistência no relacionamento com eles, se eles não acatam regras, se eles se acham superiores a seus pais e pensam que sabem mais do que eles vão ter esse comportamento na empresa. E aí uma série de dificuldades vai se desenvolver dentro dessas empresas. O importante é que esses superiores observem isso, verifiquem o porquê e tomem uma decisão, até porque esses funcionários, quando eles têm esse comportamento, não é por acaso que eles estão justamente dentro dessa empresa e não é por acaso que essa empresa tem justamente esses funcionários que estão tendo esse tipo de atitude. E claro que funcionários que não estão respeitando os seus superiores, eles também não conseguem ter o mesmo rendimento, não conseguem estar servindo essa empresa com uma entrega total. E aí quem sai prejudicado é essa organização. Então, a responsabilidade cabe aos superiores de analisar isso e tomar as medidas cabíveis, seja ela se for dos funcionários ou se for uma dinâmica que é interna da própria empresa. No caso, você falando aí, no caso, eu como empresário, vamos supor, numa constelação, a constelação vai me mostrar, vai me dar esse caminho, tanto para mim quanto para os meus funcionários? Com certeza, porque através da constelação, onde se coloca em campo, tudo fica evidente, tudo vem à luz. Então, se a dinâmica ela é da responsabilidade da empresa, isso vai aparecer, ela não tem como esconder. E se ela for uma dinâmica somente desses funcionários, do sistema deles, também vai se evidenciar. Então, eis a importância e a grande ajuda que é a ferramenta das constelações. Maravilha. Maravilha. Gerlane, nossa, fique atenta, essa daqui vai impactar muita gente, porque, gente, o que tem de gente que não consegue esquecer ex-namorada de brincadeira, hein? Pergunta é o seguinte: não consigo esquecer meu ex e sofro muito com isso. O que é que eu devo fazer? O que é que eu faço? Como a constelação pode me ajudar? Gente, mais uma vez, a mesma questão. Eu não consigo. Tirem isso da vida de vocês. Eu não consigo. Todo mundo consegue. Então, olha primeiro para essa questão. Você consegue. Outra coisa. Escuto muita gente falar nisso. Eu ainda estou presa, meu ex, a minha ex, o que eu faço? Às vezes acontece que a gente termina a relação, mas não encerra o ciclo. O ciclo ficou aberto. Então, como a gente faz para encerrar esse ciclo? Quer dizer que eu tenho que voltar àquela pessoa, tenho que voltar ao meu namoro, meu casamento? Não. Se você viu que realmente não dá certo por várias questões, você encerra o ciclo, dando lugar no seu coração a essa pessoa, honrando, agradecendo. Porque se você teve um relacionamento com essa pessoa, não quer dizer que tudo foi ruim. Teve os momentos bons. Então, foca nos momentos bons, agradece. Além de tudo, foi uma experiência que você teve na sua vida, para os futuros relacionamentos, para a sua vida como um todo. Então, é só agradecer, agradece aquela pessoa. Dá um lugar na sua vida, no seu coração. Porque as experiências que a gente teve na nossa vida, a gente não pode simplesmente chegar lá, passar uma borracha, passar um corretivo e acabou. Ela existiu, a gente não pode negar a existência desse fato na nossa vida. Então, e outra coisa, quanto mais a gente nega uma coisa, quanto mais a gente quer excluir,
mais a gente aproxima da gente. Então, eu acho que o caminho é bem por aí. Agradece, honra, dá lugar, e aí você consegue fluir a sua vida. Mas também, se é tão difícil assim para você, as constelações também podem te ajudar nisso. Porque aí ela vai clarear, né? Vai colocar um holoforte naquilo dali, e você vai ver também o que está por trás disso, porque são coisas realmente difíceis. Às vezes são coisas que estão no nosso subconsciente e a gente não consegue sozinho. Então, uma constelação vai te ajudar nisso daí também. É difícil, gente, mas se consegue, né? Isabel, outra questão assim que eu acho importantíssima, porque não é que acontece, acho que não muito devido, infelizmente, à nossa desigualdade social, mas acontece, acredito que com frequência. A pergunta é o seguinte: meu avô deixou a empresa dele para meu pai e meu pai já disse que eu vou tomar conta quando ele morrer, mas eu não quero isso, não quero. Eu não sei como dizer isso ao meu pai. Como eu posso sair disso? E isso impacta diretamente a empresa? Veja bem, que a própria pessoa que perguntou já fala, como eu vou sair disso? Então, ela já está se envolvendo numa teia. Então, o pai herdou a empresa, está cuidando da empresa e pretende passar para o filho. Então, veja bem, quando nós falamos nas constelações, honrar o pai e a mãe e respeitá-los não significa fazer ou seguir aquilo que eles seguiram, ou ter a aprovação deles para o trabalho, para o relacionamento que vai escolher. Então, tudo certo, seu filho não quer assumir essa empresa, e que bom que ele tem a oportunidade de ainda em vida falar isso para o pai. Ele está tendo essa oportunidade. Então, ele pergunta como ele pode fazer isso. Não vejo outra forma senão falando, dialogando. E é claro que o filho, conhecendo esse pai, ele vai saber qual que é o momento mais delicado, qual que é a maneira mais assertiva de chegar para o pai e comunicar essa decisão para ele. Quando o filho faz isso, está dando a oportunidade para o pai tomar a decisão, outra decisão que ele achar importante ou que ele achar a ideal para essa questão. O pai pode decidir vender a empresa, ele pode optar por passar para outro familiar cuidar dessa empresa, enfim. Ele vai ter nas mãos essa oportunidade. E aí tira o peso do filho, de depois, se eu chegar o pai faltar, ele tem que decidir, sabendo que ele podia ter resolvido antes. Então, quando o filho expõe isso para o pai, é importante que ele também agradeça ao pai, que ele reconheça ao pai a confiança que ele depositou no filho e também se coloque como apoiador das decisões do pai. Então, tudo fica muito mais leve, porque o pai, mesmo sabendo que o filho não deseja, mas tendo o respeito e o reconhecimento do filho e ainda o apoio do filho para aquilo que ele for decidir, seja qual decisão for, e aí nesse caso é importante que o filho realmente não interfira na decisão do pai, né? Não dê opinião, deixa ele decidir por si só o que ele pode fazer. Isso reflete diretamente na possibilidade de crescimento da empresa. Exatamente, né? Porque daí o pai vai estar ainda em tempo dele refazer, dele reestruturar, dele pensar em algo diferente, já tendo a informação de que não vai ser o filho que vai dar continuidade a ela, né? Então, gente, isso é importante. Outra pergunta, Gerlane, que eu acho que vai... Porque tudo que envolve, né, afetividade, tudo, é interessante porque a gente vive, né, muito nessa problemática afetiva dos relacionamentos, seja homem e mulher, pai e mãe, enfim. Meu marido não me ajuda em nada. Eu faço tudo em casa e trabalho ainda fora. Me sinto sufocada. O que eu preciso fazer para melhorar essa relação? Então, minha querida, essa questão que você trouxe tem a ver com equilíbrio de troca. Você acabou de me falar, você faz tudo. Então, olhe para você.
Será que você não está dando espaço para o seu marido também te ajudar? Muitas vezes a gente se sobrecarrega de coisas, de tarefas, e não dá espaço para outra pessoa também fazer a parte dela. Isso daí é equilíbrio de troca. Se a gente só faz, o outro não tem a oportunidade de fazer também. Então, a gente tem que fazer sim, mas um pouquinho, para o outro se sentir devedor e fazer um pouquinho. Mas se você faz tudo, não sobra espaço para ele fazer mais. Então, eu acho que para você melhorar isso daí, você conversa, né, também dialoga, que é muito importante, e vai fazendo no seu que você pode, mas sempre pensando nisso, em não fazer tudo, faz um pouco, que aí ele sente necessidade de te ajudar e de fazer também. É isso. Muito bem. Ó, Isabel, tá mais ou menos nessa questão afetiva, não tem jeito, a gente sabe que realmente é o que hoje, infelizmente, muitos dos males da sociedade giram em torno dessa questão, né, de relacionamentos, seja ele quais forem. A pergunta é o seguinte: na minha empresa, sou eu e meu marido, e às vezes brigamos muito. Sinto que isso interfere na nossa relação. O que eu posso fazer para amenizar? Então, normalmente, quando o casal está bem estruturado, que eles estão bem entre o casal, é mais fácil resolver os problemas lá na empresa, e não o contrário. Então, o que se evidencia aqui? Que provavelmente o casal está com problemas pessoais que estão sendo levados para a empresa. Então, isso precisa ser observado. E essa mistura é muito comum quando o casal tem uma empresa em comum. Outra observação importante, que eu não tenho essa informação na pergunta, mas se a empresa for do casal, de propriedade dos dois, e eles resolvendo isso que está pendente, a empresa cresce, flui normalmente, está tudo certo. Se a empresa for do marido e a esposa ajuda nessa empresa, se ela contribui, se ela serve essa empresa, a empresa também cresce, ok, tá tudo certo. Agora tem uma dinâmica bem interessante que é quando essa empresa, se ela for de propriedade da esposa dela mesma, ou se ela herdou essa empresa da família, e o marido vem para ajudar, a empresa normalmente vai à falência. E essa observação foi feita por Bert Hellinger durante todos os anos de trabalho dele, que ele observou nas constelações que ele fez. E muitas pessoas questionavam isso, mas por que, quando a empresa é da mulher, o homem, o marido, não seria o ideal que ele ajudasse, que normalmente a empresa não tem sucesso. E aí ele explicou que isso foi evidenciado nas suas constelações na prática, ele não tinha uma explicação lógica para isso, que isso ele viu no concreto mesmo. Então, eu indico que isso seja observado, se for o caso dessa pessoa que fez a pergunta. Meninas, olha, as perguntas a gente selecionou, gente, porque teve muitas perguntas iguais, e aí por isso que não teve nomes, tá? Mas tem um questionamento que aí seria meu mesmo e vai para as duas, né? A gente está passando por toda essa problemática humana, que gira a humanidade há tempos, mas hoje está mais evidenciando a necessidade, né, do conhecer-se, do buscar essa reforma interior. A pergunta, depois eu vou fazer a outra, inicialmente, como a constelação pode me ajudar a me conhecer? Porque quando a gente fala em constelação, muito se acredita que só seja no âmbito profissional, mas pode ser no pessoal, né? Você pode conhecer a constelação para se melhorar. Então, no caso, no foco de vocês duas, a constelação familiar e da empresarial, como eu posso me melhorar com a constelação? Bom, primeiro, né, a constelação também é um processo de autoconhecimento. Quando você vai lá, vai constelar, seja qual for, né, o tema da sua constelação,
você começa a entender várias coisas que estão por trás na sua vida. Então, a partir daí, você começa a modificar a sua vida em si. Porque é muito claro, fica muito claro para a gente. Às vezes a gente carrega coisas que não são nossas, é da dinâmica do nosso sistema familiar. Então, quando você vem à tona isso daí, você consegue viver a sua vida e não a vida do seu sistema familiar. Isso daí que é o bacana, porque você se conhece, você consegue, vamos dizer assim, separar. Ah, isso é meu, isso não é meu. E esse conhecimento, para mim, é libertador, porque você faz essa diferenciação. E aí é esse processo mesmo de autoconhecimento. Cada vez que você faz uma constelação, cada vez que você estuda mais, cada vez que você vai a fundo, né, na sua alma, nas suas questões internas, você vai sempre dando um passo além. Sempre dando um passo além. E são coisas que não retrocedem, não voltam mais. Então, é isso que é o bacana da constelação, porque você vai se conhecendo e cada vez mais vai dando um passo à frente, vai dando um passo à frente. Eu acho que é isso, para mim, assim, que é a principal contribuição, né, das constelações. É porque as constelações, elas acontecem dentro de um campo morfogenético. Então, não tem como negar o que se evidencia, o que se vê dentro desse campo. E o interessante é justamente que ela traz à luz aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que está oculto, que está no nosso inconsciente, e que vem trazendo as soluções e os caminhos mais adequados. E mesmo que hoje a constelação ela já é muito propagada e conhecida, ainda ela sofre alguns preconceitos, porque tem pessoas que julgam por acharem que ela tem alguma relação com a religião, com seitas, com o espiritismo ou com a astrologia. Muito pelo contrário, a constelação, além dela respeitar tudo isso, ela traz uma metodologia que é diferente, que é dela, que é única. Então, até a nossa sugestão, né, é as pessoas que não conhecem, buscam conhecer, leiam, se informem, perguntem e tragam isso para a vida de vocês. A constelação, ela tem uma infinidade de benefícios, não só para o autoconhecimento, mas também no caso das empresas, né? Empresas, e hoje ela atua na área da saúde, no setor jurídico, nas escolas, então ela vem ganhando uma proporção muito significativa e com resultados extraordinários, com resultados maravilhosos que tem, né, evidências e fatos para comprovar isso. Então, ela só tem a ajudar e indico para as pessoas que não conhecem para buscar esse conhecimento. E uma coisa que eu acho bem bacana nas constelações é porque tudo é visto com amor. Sem julgamento. Tudo, a base das constelações são as ordens do amor. Então é isso, sem julgamento, com amor. Porque é muito difícil você julgar uma pessoa. É isso que eu trouxe bem para a minha vida, né? Assim, depois que eu comecei a conhecer as constelações. Porque, às vezes, as pessoas fazem determinadas coisas, tomam determinadas atitudes, e a intenção da gente inicial é julgar, né? Mas só que quando você conhece as constelações, você vê que por trás daquela atitude da pessoa pode ter várias coisas que estão por trás. E principalmente coisas que estão no subconsciente. Então, para mim foi fantástico, assim, porque eu comecei a olhar para o próximo de uma forma mais humana, como você falou. Entendeu? Com amor, um olhar com cuidado para a pessoa. E para nós mesmos também, né? Porque às vezes a gente se cobra demais, né? A gente, nessa sociedade que a gente vive hoje, que o imediatismo, que é tudo para já, então a gente acaba entrando nessa vibe, né, dessa sociedade. E quando você conhece, além, você se conhece também, você... Não, peraí, calma, não é bem assim. Então é isso, é você olhar com amor, sem julgamento. Isso para mim é fantástico também, né? E como a Isabel falou, eu super indico, né, quem quiser se aprofundar mais, conhecer as constelações sem julgamento. Porque ela traz realmente uma mudança no nosso comportamento. Exatamente.
na nossa visão sobre tudo, principalmente sobre família, né, sobre o nosso sistema. Então, ela é maravilhosa. Gente, pegando esse gancho aí nessas duas respostas tão boas que vocês me deram, eu engataria outra simples. Eu acredito o seguinte, que o que é bom, às vezes, incomoda e incomoda muita gente. E eu escuto muito, ou pelo menos eu tenho escutado, talvez pela visibilidade que está tendo as constelações, vocês estão fazendo essa série e vieram aí várias perguntas. E aí é o seguinte, a constelação, ela diz, quando vocês estudam, o Bert Helling, que é o mentor, vamos dizer assim, né, o fundador da constelação, vocês já leram em algum momento que a constelação substitui um tratamento médico, um tratamento psicológico, um tratamento espiritual, caso a pessoa queira fazer? Não. Não foi combinado, nem sincronizado assim. A constelação, ela é um complemento. Em hipótese alguma, ela vai substituir um tratamento médico, um tratamento psicológico ou qualquer outra coisa que seja. Né? Ela é um complemento. Ela vai ajudar muito, mas ela não substitui. Isso mesmo. Não, porque infelizmente, ultimamente, a gente tem acompanhado que parece que está incomodando algumas pessoas. Ora, eu acredito o seguinte, se você fala sem conhecimento, você não tem o direito de falar. Eu penso assim, se você estuda, e não é estudar 1 mês, 2 meses, é você estudar. O Bert, quanto tempo passou estudando? Né? Porque eu acredito assim, as terapias, cada uma delas, da forma que elas são, uma soma com a outra. É a mesma coisa que eu chegar a um psicólogo e dizer assim, não, eu tenho a bola de cristal que vai resolver tudo. Vem o terapeuta e fala, não, eu que vou resolver. Vem a constelação e fala, não, sou o salvador da pátria. Então, cada terapia, cada metodologia, dentro de um contexto para alguma coisa. E quando se somam todas elas, então melhor ainda. Que é o caso de alguém doente, por exemplo, pode se beneficiar muito das constelações, mas conectado ainda com o seu tratamento médico. A gente não pode negligenciar, né, a medicina, os médicos, mas a gente deve juntar, integrar. E eu acho isso fundamental. A ciência explica o que pode ser explicado. Aquilo que a ciência ainda não consegue, ela se coloca no lugar dela e dá espaço a outra coisa que pode ajudar e está ajudando, né? Quantas pessoas já não foram beneficiadas pelas constelações familiares? Se está crescendo é porque está surtindo efeito. Isso é só você analisar assim, né? Muito bem, meninas. Olha, nosso muito gratidão pelo trabalho maravilhoso que vocês estão exercendo. Sucesso na vida, sucesso pessoal, né, que é o principal. A vida caminha a partir do pessoal. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, o nosso agradecimento e muito, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí nessa trajetória. E, o espaço vai estar aberto. Sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem, vai estar aqui. E estudem a literatura, gente. A literatura da constelação é maravilhosa. Isso mesmo. Assim, a gente só tem a agradecer, né, a você, esse espaço que você nos deu. Foi uma série, assim, bem gratificante de fazer, porque quando a gente fala, quando a gente explica, a gente aprende 2 vezes, né? E é muito bom a gente passar aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está vivenciando na nossa vida para as outras pessoas, né? Quando a gente se beneficia, a nossa vontade é de que outras pessoas também se beneficiem. Então, só agradecer a você esse espaço e também te desejar só coisas boas, que esse canal cresça cada vez mais. Amém. Também quero deixar a minha gratidão por você, é um canal maravilhoso. E falar que, na verdade, estamos em constante aprendizado. Então, isso que nós conversamos aqui, que nós falamos, é resultado tanto do nosso estudo como das nossas práticas.
e que é um assunto maravilhoso, né? Eu me coloco à disposição caso ainda precise. E para quem está assistindo também, se quiserem perguntar, deixem as suas perguntas abaixo, que a gente vai estar respondendo. Tem o nosso contato também, tem as nossas redes que podem estar seguindo. Perguntem, se interessam, queiram saber, aprendam sobre constelações. Que assim seja. Eu que agradeço, gente. Até lá, fiquem com Deus. Próxima semana, com certeza, estaremos juntos.